Na semana passada, estudamos sobre o conflito cósmico existente no universo, entre Deus e o inimigo. Contudo, como saber de que lado eu e você estamos neste conflito? E como saber quem está de fato ao lado do inimigo e quem está ao lado de Deus dentro desse imenso conflito que envolve toda a Terra? Esse é o assunto que eu e você vamos estudar na lição desta semana. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e ao nosso encontro semanal para juntos nos reunirmos como esta grande classe da Escola Sabatina para estudarmos a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Nós já estamos na lição de número 10 desse trimestre e eu espero em Cristo que você já tenha feito provisões para adquirir a lição do próximo trimestre, que será extremamente importante para o meu e o seu crescimento espiritual. Nesta lição de número 10 desse trimestre, estamos estudando sobre regras de engajamento e vamos continuar falando um pouco mais sobre os desdobramentos do grande conflito ou do conflito cósmico envolvendo Deus, o inimigo, eu e você. Contudo, antes de irmos diretamente ao estudo da lição dessa semana, eu quero mais uma vez convidar você a se inscrever no canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like, compartilhar este vídeo e fazer com que esta mensagem, este conteúdo alcance mais e mais pessoas. Nós já somos mais de 570 pessoas incluídas dentro dessa classe da Escola Sabatina e queremos alcançar, pela graça de Deus e pela sua ajuda, mais de 1000 pessoas participando semanalmente do estudo da Palavra de Deus e também do estudo da lição da Escola Sabatina. Para isso, eu preciso, logicamente, da sua ajuda, da sua contribuição e sua participação, para que, pela graça do Senhor, a mensagem de Deus, principalmente essa importante mensagem, possa chegar a mais pessoas, a mais corações e mais pessoas tenham o privilégio e a oportunidade de não só conhecer a palavra, mas sobretudo de viver de acordo com aquilo que a palavra do Senhor nos instrui. Por isso, quero convidar você a uma oração e logo em seguida ao tema geral da lição dessa semana. Oremos juntos. Maravilhoso Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, porque esta classe da Escola Sabatina, baseada no estudo da tua palavra, tem crescido a cada semana. E cada semana mais e mais pessoas estão tendo acesso a este conteúdo e principalmente a mensagem poderosa da tua palavra. Por isso, neste momento, abençoa-nos a todos nós que fazemos parte desta classe. Onde quer que estejamos, nos alcance com o teu poder, com a tua misericórdia e com a tua graça e o teu perdão, concedendo as bênçãos que cada um de nós viemos buscar na presença do Senhor. Fica conosco e nos ilumina no estudo da tua palavra, com perdão dos pecados que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, como já havia dito anteriormente, o tema desta semana é regras de engajamento. E o verso para memorizar se encontra na primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 3, no verso de número 8. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, bem como também a lição da Escola Sabatina, para que juntos possamos ir ao texto. O texto diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Primeira Epístola de João, capítulo 3, no verso de número 8. Se você tomar como base o verso para memorizar e, logicamente, o título geral da lição dessa semana, que é Regras de Engajamento, você notará que o próprio verso nos ajuda a entender que dentro do contexto do conflito cósmico ou na disputa existente entre Deus e o inimigo, há alguns indícios, há algumas regras que nos ajudam a entender quem está ao lado do Senhor e quem está optando por ouvir e obedecer às insinuações do inimigo. O texto vai deixar claro o seguinte: aquele que pratica o pecado procede de quem? Procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, note, a partir do momento que o texto bíblico nos revela que a prática da desobediência, a prática da transgressão da lei, nos faz compreender que aquele que assim vive já procede do inimigo, já procede do diabo,
Isso nos deixa claro que aqueles que optam por viver a prática contínua do pecado, esses já fizeram a sua escolha. Ou seja, esses estão ao lado do inimigo de Deus. Por outro lado, aqueles que praticam a justiça, ou seja, vivem uma vida de obediência, submissão e principalmente entrega à vontade de Deus, esses estão ao lado do Senhor. Porque assim como o Senhor é justo, eles também procuram a justiça. E assim como o Senhor é santo, eles também procuram a santificação. Então note, a maneira como eu e você vivemos, a forma como praticamos ou a vontade de Deus ou a vontade do inimigo, já deixa claro e evidente de que lado nós estamos. E ao mesmo tempo nos ajuda a enxergar quem está ao lado do Senhor e quem fez a opção por estar ao lado do inimigo. Mas a lição vai trazer para nós ainda outros detalhes importantes sobre essas regras de engajamento que nos ajudam a perceber não somente como desenrola e desenvolve o conflito entre Deus e o inimigo, mas também regras que nos ajudam a compreender de que modo nós podemos tomar a decisão de estar ao lado de Deus ou ao lado do inimigo. A lição de sábado ainda continua apresentando a seguinte questão. Em 1 Reis, capítulo 18, versos 19 a 40, encontramos uma narrativa impressionante que revela a natureza do conflito cósmico. Na experiência de Elias no Monte Carmelo, o Senhor expôs os chamados deuses das nações. No entanto, os bastidores dessa história mostram que eles eram muito mais do que meras invenções da imaginação pagã. Moisés disse: ofereceram sacrifício aos demônios, não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há poucos dias, dos quais os seus pais não tremeram. Deuteronômio capítulo 32, verso 17. Paulo acrescentou: as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. 1 Coríntios 10, no verso de número 20. Por trás dos falsos deuses das nações existiam, na verdade, demônios disfarçados. Então perceba, a lição vai abordar esse tema de forma ainda mais aprofundada e nos demais dias que iremos estudar. Mas note o que Deus está nos dizendo aqui. Que quando nós adoramos a outros deuses que não é o Senhor apresentado pela palavra de Deus, nós estamos de fato nos aliando e nos envolvendo com anjos caídos, demônios enviados por Satanás, a fim de nos levar a adorar aquilo que não é a verdade. Você consegue entender? A Bíblia é clara ao apresentar esse tema. Tanto Moisés quanto Paulo disseram de forma aberta sobre esta importante verdade. Quando você não adora o Senhor e busca outras formas de adoração, quando você não busca adorar o Deus da Bíblia, você está literalmente aliando-se e adorando a demônios. São eles que estão por detrás das ações do inimigo. São eles que estão por detrás daquilo que não vem do Senhor. Por isso eu e você temos que tomar muito cuidado. Estamos envolvidos num conflito entre Deus e o inimigo. E ambos estão tentando mostrar para você o que é a verdade. Contudo, você e eu sabemos que Deus é a verdade. E o inimigo, como vimos desde a semana passada, é mentiroso e pai da mentira. Logo, tudo aquilo que ele apresenta, tudo aquilo que ele faz, não é para te salvar. Pelo contrário, é para te prejudicar, como veremos na lição dessa semana. Quando vamos para a parte de domingo desta lição, a lição vai tocar sobre o ponto do seguinte: um anjo atrasado. E aqui vamos conseguir entender um pouquinho melhor como age o inimigo dentro do conflito contra o Senhor. A lição diz assim: os falsos deuses das nações eram demônios disfarçados. Textos bíblicos apresentam evidências de que os poderes demoníacos às vezes estão por trás dos poderes terrestres. Mesmo os anjos de Deus podem enfrentar oposição das forças do inimigo. Quando você vai, por exemplo, a Daniel capítulo 10, no verso de 1 a 14, você tem o relato onde é descrito a ação do inimigo ao tentar influenciar o rei da Pérsia, o rei Ciro.
E neste texto fica evidente que Deus precisou intervir através de Miguel a fim de auxiliar o seu anjo para que o rei da Pérsia pudesse compreender e principalmente aceitar a vontade de Deus e não do inimigo. A lição diz assim: como um anjo enviado de Deus foi resistido por 3 semanas. Sendo todo-poderoso, Deus tinha o poder de responder a Daniel imediatamente. Contudo, o príncipe do reino da Pérsia resistiu ao anjo de Deus durante 3 semanas. Daniel 10, verso 13. O que aconteceu? A lição diz assim: durante 3 semanas, Gabriel se empenhou na luta com os poderes das trevas, procurando conter a influência que estava agindo na mente de Ciro. Tudo o que o céu podia fazer em favor do povo de Deus foi feito. A vitória foi finalmente ganha. As forças do inimigo foram contidas durante toda a vida de Ciro e de seu filho Cambises. Isso quem comenta é Ellen White no livro Profetas e Reis, na página 332. Então entenda, naquele contexto em que Daniel estava vivendo, Deus estava tentando influenciar o rei da Pérsia, Ciro, a fim de beneficiar o povo de Deus. Contudo, o inimigo não desejava isso. E assim, influenciou o rei ou permaneceu lutando contra o rei para que a vontade de Deus não fosse colocada em prática. Novamente o Senhor então entrou em ação e através de Miguel, juntamente com Gabriel, seu anjo, Deus então obteve a vitória e teve a oportunidade de influenciar para o bem as decisões do rei da Pérsia. A lição vai adiante e diz: para que o conflito cósmico possa acontecer, Deus não deve exercer todo o seu poder. O inimigo precisa receber alguma liberdade e poder autênticos. Parece que dentro do conflito cósmico existem alguns parâmetros aos quais até os anjos de Deus se submetem e podemos chamar de regras de engajamento. Note o que a lição está colocando. Parece que dentro do conflito entre Deus e o inimigo há algumas regras e alguns limites, assim como há em qualquer disputa ou em qualquer processo judicial. E dentro dessas regras e limites, até mesmo os anjos de Deus precisam se submeter a isso. Então é por conta deste contexto que a lição vai nos apresentar mais adiante que o inimigo tem uma certa liberdade, até mesmo nesse ponto específico, para agir, para influenciar o rei naquele contexto. Assim, com base naquilo que vimos no relato de Daniel, fica nítido compreender que na ação entre Deus e o inimigo, junto ao conflito que hoje estamos envolvidos, há regras que precisam ser seguidas, limites que precisam ser preservados e principalmente obedecidos, a fim de que, ao revelar-se tanto a verdade de Deus quanto as ações do inimigo, eu e você possamos ter acesso a toda essa verdade e com discernimento e sabedoria escolher e entender qual de fato é o lado que está correto. Você consegue entender isso? A lição vai adiante e na parte de segunda-feira vai tratar sobre o dragão do Apocalipse. E a lição vai dizer assim: o livro do Apocalipse nos apresenta uma visão mais ampla de como os poderes celestiais atuam no conflito cósmico. O dragão, Satanás, não apenas trava uma guerra contra o Senhor, Apocalipse 12, versos 7 a 9, e seus servos, Apocalipse 12, verso 1 a 6, mas também é descrito como o líder que está por trás dos reinos terrestres, que persegue o povo de Deus ao longo dos séculos. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Com isso, os poderes e reinos humanos são utilizados como instrumentos para o mal. Assim como aconteceu em Daniel capítulo 10, aonde o inimigo estava tentando influenciar o rei da Pérsia para continuar perseguindo o povo de Deus, o mesmo acontece hoje. E Apocalipse deixa isso muito claro. Quando você vai a Apocalipse capítulo 13, principalmente do verso 1 a 8, você notará que o inimigo, o dragão, a antiga serpente, deu autoridade e poder à besta. E esta, influenciando os poderes e utilizando os poderes terrenos, governos e outros poderes distintos, consegue então ser utilizado como instrumento do inimigo
para infligir o mal e a perseguição ao povo de Deus. Enquanto Deus no conflito usa justiça, verdade e amor, o inimigo está usando poderes terrenos, como foi descrito em Apocalipse e também em Daniel, para então alcançar os seus intentos. A lição ainda vai adiante e na parte de terça-feira vai tratar sobre o caso de Jó. É importante você notar que sempre quando falamos sobre o conflito cósmico ou entre o processo que está em andamento entre Deus e o inimigo, o caso de Jó é sempre muito importante para eu e você compreendermos como tem agido tanto o Senhor quanto o inimigo em relação às nossas vidas dentro do pano de fundo do grande conflito. A lição vai dizer assim: no livro de Jó, encontramos alguns vislumbres fascinantes sobre a realidade do grande conflito. O livro de Jó apresenta várias verdades. Primeiro, houve um concílio celestial. Esta é a principal verdade que o livro de Jó nos apresenta. O encontro entre Deus, os filhos do Senhor, aonde também estava presente o inimigo de Deus. Segunda verdade, existe alguma disputa. Há uma disputa descrita dentro do livro de Jó relacionada ao conflito. A lição coloca assim: assinalado pelo fato de que Deus pergunta se Satanás havia reparado em Jó. Terceiro, enquanto o Senhor diz que Jó era íntegro, reto e temente a Deus, Satanás afirma que Jó temia a Deus apenas porque ele o protegia. Note que o inimigo não acusa somente Deus, mas ele acusa também o caráter do filho de Deus, Jó. E a lição complementa: esta era uma acusação contra o caráter de Jó e contra o caráter de Deus. Note que o inimigo se utiliza desse artifício, da acusação. Ele sempre está levantando algo contrário àquilo que Deus afirma. Foi assim em Gênesis, é assim também no livro de Jó. Quarto aspecto, Satanás alegava ser injusto que Deus protegesse Jó como uma cerca, pois isso tornava impossível que ele provasse suas afirmações. Note, ao dialogar com Deus sobre a integridade e retidão de Jó, Satanás acusa a Jó de ser obediente a Deus porque era então protegido, era beneficiado. E o inimigo lança então essa questão: se Deus retirasse a proteção que era colocada sobre Jó, certamente o servo de Deus então iria blasfemar contra o Senhor. Note que a lição deixa claro, com base no texto bíblico, que havia, ou há principalmente, de forma muito clara, alguns limites dentro do conflito existente entre o inimigo e Deus. Nesses limites que nós podemos enxergar, nós vemos principalmente o cuidado e a proteção do Senhor. E a maneira como ele lida com o inimigo para que o mesmo não tenha total liberdade sobre a minha e a sua vida. Veja, Deus não está permitindo que o inimigo nos inflinja a dificuldade, a tribulação e o mal. Nós já estamos vivendo num ambiente permeado pelo mal. Contudo, Deus limita a ação do inimigo para que ele não tenha total liberdade de agir e de fazer o que quer com as nossas vidas, uma vez que estamos optando pela liberdade e pela fé, permanecer ao lado do Senhor. Indo adiante, a lição agora na parte de quarta-feira vai falar sobre o príncipe temporário deste mundo. E este ponto é muitíssimo importante eu e você compreendermos, porque tanto a lição de quarta como quinta-feira complementará a compreensão daquilo que eu e você precisamos entender sobre a ação do inimigo neste mundo, enquanto o Senhor ainda não erradica o mal, o pecado e o pecador. Observe, no conflito cósmico, Satanás e seus aliados recebem temporariamente poder de atuação significativo, que é limitado por alguns tipos de regras de engajamento. Estas regras não limitam apenas as ações dos inimigos, o diabo e seus aliados, mas também a ação de Deus para eliminar ou reduzir o mal que temporariamente está sob jurisdição do inimigo. Veja, quando você vai ao texto bíblico, em especial ao Evangelho de Lucas, no capítulo de número 4, no verso de número 6, será apresentado a mim e a você a realidade de que o domínio deste mundo
e os poderes deste mundo foram entregues às mãos do inimigo. Foram entregues às mãos de Satanás. Naquele contexto, no momento da tentação no deserto, ele mesmo chega ao ponto de oferecer este mundo a Jesus, porque ele o pertence. Contudo, quando entendemos este conceito, esta ideia e esta verdade de que este mundo está sob o domínio do inimigo, fica para mim e para você mais fácil e claro compreender por que existe o mal disperso neste contexto em que eu e você vivemos. A lição vai adiante e vai dizer assim: o Novo Testamento apresenta um confronto entre o reino da luz e o reino das trevas, sendo as trevas provenientes de Satanás e de sua rebelião. Parte da missão de Cristo era derrotar o reino de Satanás. 1 João capítulo 3, verso 8. No entanto, existem regras que limitam o que Deus pode fazer ao agir em harmonia com os princípios que fundamentam o seu governo. Esses limites incluem, por exemplo, primeiro, conceder livre-arbítrio às criaturas e segundo, agir segundo as regras de engajamentos pactuais sobre as quais não temos pleno conhecimento. Então note, embora este mundo esteja sob o poder do inimigo, ele não tem liberdade total e plena de agir da maneira como ele deseja agir. Nós, eu e você, temos liberdade, em primeiro lugar, para fazer as nossas escolhas. Logo, ele nos apresenta as suas sugestões e eu e você somos aqueles que temos que tomar as nossas decisões, assim como foi com Cristo no deserto da tentação. Ele apresenta suas sugestões, mas somos nós que tomamos as decisões. Essa é uma primeira regra clara e óbvia que se encontra dentro do desenrolar do grande conflito. Outras regras também existem que limitam a ação, tanto de Deus para dar fim ao mal, bem como também a extensão do mal praticado pelo inimigo. Logicamente, eu e você, por sermos pecadores e limitados em nosso entendimento, não compreendemos tudo o que envolve o conflito cósmico, mas sabemos que Deus está no controle e Ele dará fim, no determinado tempo, a toda a influência e ação do inimigo, a fim de trazer fim ao pecado, à maldade, à morte e a todas as intenções que o inimigo trouxe para cada um de nós. A lição ainda complementa dizendo assim: no entanto, quando compreendemos o pano de fundo do grande conflito e os limites que o Senhor colocou sobre como ele lidará com o mal, conseguimos até certo ponto entender melhor por que disso, pelo menos até o triunfo final de Deus sobre o mal. Você consegue compreender isso? Há limites e regras envolvidas dentro do conflito. E uma das principais regras que existe é a ação de Deus movida por seu amor por nós. E por outro lado, por parte do inimigo, as acusações mentirosas e os instrumentos que ele utiliza para nos envolver e principalmente para nos afastar do Senhor. Contudo, uma das regras mais importantes e principais que nos envolve de forma direta e pessoal é a nossa liberdade de escolher. Diante das propostas que nos são colocadas, tanto de Deus quanto do inimigo, somos eu e você que temos o direito e a liberdade de tomar decisões ao lado do certo ou ao lado do errado. A lição dessa semana termina com a parte de quinta-feira, trazendo para mim e para você o seguinte tema: limites e regras. Note o que a lição vai nos colocar. O conflito cósmico é, acima de tudo, uma disputa a respeito do caráter de Deus, gerada pelas acusações do diabo contra o seu governo, sua bondade e sua justiça. É uma espécie de processo judicial da aliança que envolve o universo inteiro. Tal conflito não pode ser resolvido simplesmente pelo poder, mas exige que cada lado demonstre as suas afirmações. Quando são apresentadas alegações graves contra alguém que está no poder, a melhor e talvez a única maneira de responder a essas acusações é permitir que seja feita uma investigação independente, imparcial e aberta. No caso de Deus, se as acusações ameaçam seu governo, que está fundamentado no amor, elas não podem simplesmente ser varridas para debaixo do tapete. Você consegue entender o que a lição está colocando?
A lição está dizendo que no grande conflito, ou no conflito cósmico entre Deus e o inimigo, aonde eu e você estamos envolvidos, o inimigo levantou acusações contra Deus. E como em todo processo judicial, Deus precisa promover e dar oportunidade de uma investigação independente e imparcial, a fim de que as evidências e as provas sejam colocadas à disposição de cada um de nós que estamos assistindo e participando deste conflito, a fim de que eu e você possamos de fato e de verdade, compreendendo cada um dos lados e as alegações que são colocadas, escolher aquele que está com a verdade. É somente por meio de tempo e oportunidade, e principalmente dando oportunidade para as ações do Senhor e as ações do inimigo, que eu e você temos condições plenas de entender e principalmente tomar as nossas decisões. É por isso que o conflito ainda está em curso, e é por isso que, estando nós, eu e você, envolvidos nele, ainda estamos vivendo algumas consequências deste conflito. Estamos sendo alcançados por consequências daquilo que ocorreu no céu. Mas para que isso seja resolvido, Deus está dando tempo. Não tempo infinito, pelo contrário, um tempo já previamente determinado, a fim de que provas sejam apresentadas e eu e você possamos, com clareza, discernimento e sabedoria, tomarmos a mais segura e definitiva decisão ao lado do Senhor. Assim, compreendendo que estamos envolvidos num conflito cósmico, aonde um processo judicial está em andamento, verdades e mentiras estão sendo apresentadas, acusações estão sendo feitas contra o caráter de Deus, e a única forma de você compreender de fato o que é a verdade é você ter contato com a palavra do Senhor. É você observar o mundo em que vivemos, as ações que estão sendo realizadas e a maneira como pessoas que optam por desobedecer à vontade de Deus estão agindo na prática. Desta maneira, eu e você conseguiríamos compreender de forma muito clara e segura quem de fato está com a verdade. E notaremos que de forma clara e objetiva, Deus está nos apresentando o plano para a nossa salvação, enquanto o inimigo está agindo e, sobretudo, infligindo o mal e o sofrimento no mundo em que vivemos. Logo, compreenderemos, assim como a palavra de Deus nos apresenta, que Deus é justo, bondoso e amoroso. E eu e você podemos seguramente nos entregar ao Senhor, confiantes de que o seu governo é o melhor para mim e para você e de que Ele, ao final, trará justiça e paz ao mundo em que vivemos. E se eu e você optarmos por viver a justiça e praticarmos a justiça, alcançaremos a bênção final e a salvação. Com o caso contrário, se optarmos por praticar o erro, a maldade e o pecado, como vimos no verso memorizar, estaremos logicamente optando pelas consequências e pelo mesmo fim que alcançará o inimigo. Deus deseja que eu e você, neste conflito em que estamos envolvidos, façamos a melhor escolha, a escolha pelo Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e a sua família, e que de posse desta importantíssima verdade, deste importantíssimo conteúdo, você possa tomar a sua decisão ao lado do Senhor. Não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar este importante conteúdo, deixar o seu like, o seu comentário e, principalmente, dedique tempo ao estudo da Palavra de Deus. Na semana que vem estaremos juntos mais uma vez e queremos juntos continuar nos aprofundando e, principalmente, compreendendo melhor a vontade de Deus para minha e para a sua vida. Que Deus o abençoe.